Nosso Brasil é um país abençoado, tanto no clima quanto nos recursos naturais que nos é fornecido, mas também é amaldiçoado, carregando criaturas bizarras e medonhas, que além de nos deixar com medo, pode até acabar nos removendo desse mundo. A seguir conheceremos algumas dessas criaturas medonhas, meus amigos. Olá, meus amigos, hoje vamos conhecer a lenda do Cabeça de Cuia. Trata-se da história de Crispim, um jovem pescador que morava às margens do rio Parnaíba. De família pobre, Crispim vivia sozinho com a mãe, enfrentando adversidades por conta da escassez de peixe no rio em época de enchente. Segundo essa lenda, certo dia Crispim saiu cedo para pescar, mas não conseguiu fisgar nenhum. Sua mãe, sensibilizada com a situação, pediu à vizinha algo para fazer de almoço para o seu filho. Porém, a única coisa que lhe foi oferecido foi um osso de boi, com o qual a mãe de Crispim fez uma sopa rala, sem carne, com o osso apenas para dar gosto na água, misturada com farinha. Ao voltar cansado e frustrado da pescaria, Crispim se revoltou ao ser servido com aquela sopa de osso. Em meio ao clima de conflito e discussão, ele pegou o osso e atirou contra sua própria mãe, atingindo ela na cabeça. Antes de morrer, a sua mãe lançou uma maldição em Crispim, o transformando num monstro. Tomado pela culpa de ter matado sua mãe, Crispim, desesperado, saiu correndo sem destino. Enquanto corria, sua cabeça começou a crescer. A partir de então, ele ficaria vagando entre os dois rios que percorrem longos quilômetros e se encontram em Teresina. Sua sina é vagar 6 meses pelo rio Parnaíba e 6 meses pelo rio Poti. Segundo a lenda, Crispim só será libertado da maldição quando conseguir devorar 7 pessoas. Alguns moradores dessas regiões afirmam que o Cabeça de Cuia acaba com qualquer um que estiver em seu caminho, desde banhistas que estão nos rios até virar embarcações que passam por ali. Hoje vamos conhecer a história do boto cor-de-rosa, ou boto rosado. Acredita-se que a lenda do boto tenha surgido na região amazônica há centenas de anos. Dizem que em noites especiais como festas juninas ou de lua cheia, o boto rosado aparece onde tem mulheres desacompanhadas. Ele sai do rio transformado em um rapaz elegante, vestido de branco e sempre com um chapéu na cabeça, para esconder o orifício por onde respira. Sua transformação não faz desaparecer essa característica de boto, aparecendo para moças na beira do rio ou dançando com elas durante os bailes. O boto consegue seduzi-las com seu jeito doce e charmoso. Ele as leva para o fundo do rio e, em alguns casos, acaba tendo filho com elas, deixando-as sozinhas para cuidar das crianças. Que cara vacilão! Não é apenas seu charme e seu jeito doce que fazem elas cair nessa conversa. Ele usa um encantamento nas pessoas, que deixa sequelas na vida de quem o conhecia. Depois do encontro com um ser fantástico, as mulheres pareciam adoecer de paixão, entrando em um estado de melancolia. Ficam magras e pálidas. Muitas tinham que ser levadas ao curandeiro para voltarem ao normal e continuarem suas vidas. Por essa razão, quando um rapaz desconhecido aparece em uma festa usando chapéu, pede-se que ele o tire para garantir que não seja um boto. Por isso que as pessoas começaram a dizer que quando uma mulher tem um filho de um pai desconhecido, que ele é filho do boto. Antes da madrugada chegar, ele mergulha de volta nas águas do rio, transformando-se em boto novamente. Ele retornará várias vezes no ano para repetir esse ciclo bizarro. Há muito tempo atrás vivia uma família perto de uma plantação de café, num vilarejo com outros trabalhadores.
O pai trabalhava na roça colhendo café e sua mãe cuidava da casa com seus 2 filhos. Entretanto, os seus filhos eram muito diferentes um do outro. Enquanto um era gentil e ajudava nos afazeres domésticos, o outro era preguiçoso e mal educado, não fazia nada para ajudar seus pais. Em uma certa manhã chegou a notícia de algumas crianças estavam sumindo da região e tinha a suspeita de quem estava fazendo isso era uma velha que vivia no meio do mato. Ninguém sabia muito sobre essa tal velha. Só algumas crianças tinham visto que ela rondava o vilarejo assim que começava a anoitecer. Ela disse para as crianças que seu nome era Cuca e gostava de ir até as janelas das casas para ver elas dormindo. Então foram reunidos alguns homens para procurá-la na mata e ver se encontravam as crianças que desapareceram. Procuraram bastante, mas não conseguiram achar ninguém. Não havia rastros de pessoa morando na floresta. Caindo a noite, todos voltaram para as suas casas. Naquela época era comum todos dormirem no mesmo cômodo, perto um do outro. O filho malcriado não tinha sono, já que passava a maior parte do dia dormindo. Era um vagabundo. Então ele resolveu trollar seu irmão. Saiu de mansinho e colocou um lençol sobre sua cabeça, para fingir ser um fantasma, né? Mas parou ao ouvir um barulho vindo de fora. Ele foi dar uma olhada e congelou ao ver o que estava observando ele. Uma velha de aparência bizarra com cabelos escuros com cara de jacaré. Perguntou se ele estava com sono. Você está sem sono, garoto? Eu tô sem... Antes que ele respondesse, a velha o pegou em alguns segundos com sua boca gigantesca. Ele começou a gritar loucamente desesperado. Isso fez todos da casa acordarem. O pai, vendo aquela gritaria, foi pegar seu machado para tentar salvar seu filho. Mas já era tarde demais. Cuca já tinha fugido do local e desaparecido na floresta. Há algumas formas de nos protegermos dessas criaturas medonhas. Uma delas é pedir a Deus para nunca nos depararmos com elas. A outra é se munir e estar preparado para encarar o mal de frente. Esteja sempre pronto para se proteger e proteger a sua família de qualquer ameaça que vier. A seguir conheceremos mais algumas criaturas sinistras que habitam nosso Brasilzão. Hoje vamos conhecer a história do Curupira, também conhecido por vários outros nomes como Caipora, Caiçara, Caapora, Anhangá ou Pai do Mato. Todos esses nomes identificam uma entidade da mitologia tupi-guarani, que seria um protetor das matas e dos animais silvestres. Conhecido também como demônio da floresta, ele é representado como um anão de cabelos vermelhos e compridos, e bizarramente com os pés virados para trás. Ver ele andando é uma coisa bem perturbadora, e muitos desmaiam ao ver tal cena. Ele é o maior inimigo dos caçadores, impedindo-os quase sempre de caçar na mata. Eles tentam rastrear suas pegadas, mas desistem ao seguir seu rastro. Ué, a pegada tá indicando pra lá. Não tem nada lá, chefe. Droga! Tentem de novo, seus idiotas! O Curupira, quando persegue alguém, costuma montar num porco do mato, que tem a capacidade de correr muito rápido por qualquer tipo de terreno. Ao localizar sua vítima, ele ataca. Os índios, para agradá-lo, começaram a deixar oferendas nas clareiras. Também falam que a pessoa deve levar um rolo de fumo ou pinga,
se entrar na mata. Caçadores, na esperança de não serem incomodados pelo Curupira, começaram a levar esses itens. Entretanto, o Curupira sabe a intenção da pessoa apenas pelo olhar. Sua presença é relatada desde os primeiros tempos da colonização. E quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes do interior atribuem o sumiço ao Curupira. Hoje vamos conhecer a história do Chupacabra. É uma criatura responsável por ataques sistemáticos a regiões rurais de diversos países das Américas. O nome da criatura é referente à descoberta de várias cabras mortas numa fazenda em Porto Rico. Elas foram encontradas com marcas de dentadas no pescoço e o sangue totalmente drenado, cada uma com 3 perfurações no tórax. Logo após os primeiros registros dos incidentes em Porto Rico, vários óbitos de animais foram relatados em outras regiões. Não há registros confirmando a existência dessa criatura bizarra, e muitos dizem que não existe. Entretanto, relatos de fazendeiros afirmam que o chupacabra é uma realidade que eles têm que lidar sempre. Um fazendeiro que quis manter sua identidade preservada afirmou ter visto chupacabras em uma noite de lua cheia. Ele estava dormindo quando escutou o grito de suas cabras lá pelas 3 da manhã. Convicto de que algo estava errado, ele pegou sua espingarda e foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou no local, o bicho estava em cima de uma das cabras. Segundo o fazendeiro, a criatura parecia um híbrido de réptil com humano, com alguns chifres na cabeça e olhos negros. Quando ele mirou para dar o tiro na criatura, ela fugiu. A velocidade da criatura é absurda. Questões de segundos ele sumiu no horizonte. Observando os pobres bichinhos no chão, ele constatou que eram apenas fêmeas que tinham sido atacadas. Os machos foram ignorados por alguma razão que ele não sabe. Cercas não conseguem impedir a ação dessa criatura, causando grande dor de cabeça para os criadores desses animais. Até hoje não houveram vítimas humanas, mas é sempre bom tomar cuidado, não é mesmo? Vai que esse bicho ataca uma pessoa. Hoje vamos conhecer a história do Papa Figo. É conhecido como um velho maltrapilho, corcunda e barbudo que costuma vagar pelas ruas da cidade com um grande saco nas costas. Sua intenção é capturar crianças desobedientes que ficam brincando sozinha nas ruas e comer seus fígados. Ele tem uma aparência bizarra, unhas bem grandes, orelhas e nariz desproporcionais e dentes que aparentam até ser de vampiro. Tudo o que ele mais quer é encontrar uma criança sem a proteção de um adulto. Costuma usar algumas táticas para atrair suas vítimas. Há relatos de crianças dizendo que havia um velho em frente a uma escola conversando com um aluno. E ele ofereceu brinquedo. O garoto não aceitou. Então ele ofereceu bala, doce. E o garoto aceitou. Depois daquele dia nunca mais foi visto. Casos parecidos vão se repetindo com o passar dos anos. E o que sobra são famílias despedaçadas pelo Papa Figo. Diz a lenda que esse homem faz isso com as crianças porque ele tem uma doença. E é necessário que o Papa Figo coma o fígado de uma criança. É por isso que ele recebe esse nome, que é a contração da palavra Papa Fígados. Se alimentando do órgão, acredita que sua doença será curada. Você deve estar se perguntando por que ele só pega as crianças e não adultos ou velhos. Pode haver 2 explicações para isso. A primeira é porque crianças são mais fáceis dele capturar do que um adulto. É só jogar no saco que ele tem nas costas e ir embora. Outra explicação é porque crianças são puras e seus órgãos estão novinhos.
Em algumas versões da lenda, o Papa Figo possui alguns ajudantes que atraem as crianças e levam as vítimas para ele. Após comer o fígado da vítima, ele costuma deixar ao lado do corpo uma quantia de dinheiro para as despesas do funeral e ainda para ajudar a família. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Escutaram isso? Parece que não estamos sozinhos aqui nesse mato. Devem ter sentido meu cheiro de longe, galera. Seja o que for, vamos encarar o problema de frente. Enquanto eu detono essas criaturas que possivelmente estão aqui para me pegar, tocarei o play aí para vocês conhecerem mais monstros bizarros que habitam esse Brasilzão. Dá o like aí, meu parceiro, e rezem por mim. Hoje vamos conhecer a história do corpo seco. Diz a lenda que há muito tempo atrás havia um filho que era muito violento com seus pais. Ele os maltratava por qualquer coisa, usando desde palavras ruins até mesmo agressões físicas nos idosos. Os pais não entendiam o porquê o filho era dessa forma, pois foi criado com muito amor e carinho. Exemplo dessas atitudes deploráveis foi quando ele acordou e seus pais não tinham feito o café. Isso foi o suficiente para ele ficar com raiva e jogar a mesa em cima deles. A mãe ficou machucada com um trauma forte na cabeça. Seu pai o expulsou empunhando uma faca. Já estava cansado de ser maltratado. O rapaz pegou suas coisas e deixou a casa furioso. Sem lugar para ir, ele entrou num boteco próximo. Mais tarde, ele se meteu numa briga de bar e, por motivos banais, acabou morrendo. Ao morrer, foi rejeitado por Deus de entrar no paraíso e até mesmo por Lúcifer de ir para o inferno. Seus atos repugnantes o tornaram tão impuro que seu corpo não ficou enterrado. O próprio solo, enjoado de sua presença, vomitou seu corpo. Assim foi obrigado a perambular por aí, com o corpo todo podre, ainda cheio de ódio no coração, fazendo mal a todos os que cruzavam seu caminho. Há relatos de pessoas que viram o corpo seco perto de árvores. Segundo elas, essa criatura fica agarrada no tronco da árvore e quando alguém passa por perto, ele se joga dando um abraço mortal. Sua fonte de alimento é o sangue humano, é a única coisa que faz parar sua fome. Deixe o seu like para o corpo seco não pegar você. A cobra grande é uma lenda muito antiga. Ela surgiu na região amazônica e conta a história de uma serpente aterrorizante, que nem os mais fortes guerreiros a desafiavam. A boiúna é uma cobra gigantesca e suas proporções se perdem nas descrições de tão imensa que ela é. Segundo algumas versões, ela pode assumir a forma de grandes barcos ou até mesmo navios, fazendo com que muitos navegantes se confundam. A maior parte do tempo ela passa na água esperando suas presas. Segundo as lendas, ela atrai os pescadores com seus olhos. Eles brilham tanto que são confundidos com tochas ou lampiões. Quando o pescador vê aquilo, naturalmente vai checar o que é. Quando está em seu raio de alcance, boiúna desfere seu ataque mortal. Com uma única mordida, não se sobra nada. Outras descrições da criatura diz que ela consegue refletir a luz da lua, o que costuma usar para se camuflar e fazer suas vítimas. Ela tem preferência em caçar humanos, pois assim ela consegue se transformar em um humano e ir para o povoado das tribos, e se infiltrar para acasalar e ter seus descendentes, que futuramente tomarão seu lugar nas águas. Uma lenda muito famosa sobre a criatura conta a história de uma índia que vivia na Amazônia e acabou engravidando da boiúna.
Ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. Eles nasceram com uma aparência bem diferente. Uma forma híbrida, mais pareciam cobras do que humanos. Isso fez com que sua mãe as arremessasse para o rio. Ela achou que aquilo era uma punição divina e jogou as crianças no rio. Lá nas águas frias eles cresceram e tomaram sua forma de boiúna. Assim mais um ciclo se iniciou. A Dama da Pinga. Diz a lenda que ao passar da meia-noite, essa entidade surge. Uma mulher muito atraente em alguma encruzilhada aparecerá. Ela usa seu charme para persuadir os bêbados ou pessoas alcoólatras que estiverem passando ali. Os convencem para irem a um lugar mais descolado, regado de bebidas e mulheres, ou homens. Se a pessoa aceitar o convite dessa mulher bizarra, num piscar de olhos, a vítima vai estar num lugar bem diferente do que ela conhece. Um lugar muito bizarro chamado de O Mundo dos Pinguços. Nada mais é do que uma realidade alternativa criada pela Dama da Pinga. Quem entra lá tem 5 mulheres para te servir muita cachaça e diversão a rodo, alimentando o vício da pessoa de forma desenfreada, meu parceiro. Ao passar dos dias, a vítima vai sentindo mais fadiga, vai ficando exausta, sem perceber que as lindas mulheres que estão ao seu redor festejando e te servindo drinks, na verdade são criaturas horrorosas do submundo, que estão se alimentando de sua energia vital. Que cara otário! Vamos sugar até os ossos. Esses humanos são muito trouxa mesmo. Roubando sua vida aos poucos sem você perceber. Esse processo pode durar semanas ou até mesmo meses. Mas o fim é certo, meus amigos. A morte. Após isso, a alma da pessoa ficará presa nesse mundo dos pinguços, vagando sem rumo à procura de uma saída. Saída essa que não existe. Na verdade, esse lugar nada mais é do que o interior dessa criatura. E essas almas são usadas como fonte de energia para a Dama da Pinga. A cada alma armazenada lhe dá energia para ela poder aparecer em mais 2 encruzilhadas simultaneamente, ou seja, aumentar sua área de atuação. Com o passar dos anos, essa criatura expande seu negócio significativamente. Os planos da Dama da Noite é simples: sobreviver e se multiplicar, explorando o vício dos humanos. Então é isso, meus amigos. Cuidado com as encruzilhadas aí, convites misteriosos para beber em outro local, ok? A cada metro que adentro nessa mata, mais me perco. Não sei onde eu estou e continuo vagando. Tá ali! Droga! Esse bicho é muito rápido. Até agora só vi uma sombra de o que parecia ser uma menina. Só escuto essas risadinhas. Parece ser habitante desse lugar. E essa escuridão que está pairando sobre mim. Deus me dê clarividência e coragem para sair dessa enrascada. Hoje vamos conhecer a lenda da comadre Fulozinha. Ela é o espírito de uma cabocla de longos cabelos negros, que lhe cobrem todo o corpo. Muito ágil, vive na mata defendendo animais e plantas contra as investidas dos destruidores da natureza. Tem a capacidade de confundir a mente das pessoas que entram em seu território e as fazem se perder, não achando mais a saída. Gosta de receber presentes, principalmente papa de aveia, balas e mel. Quando agradada, logo faz que a caça apareça para quem lhe ofereceu o agrado e permite que este consiga sair da mata. Alguns idosos afirmam conversar com ela, geralmente ao amanhecer perto da mata. Segundo eles, o espírito gosta de se aproximar dos idosos, porque eles não representam perigo e, principalmente, costumam dar sempre algo para ela. Tem personalidade zoeira, algumas vezes malvada, outras bondosa. Depende muito da pessoa que ela encontrar.
Diz-se que corta violentamente com seu cabelo aqueles que entram na mata sem levar oferenda. E também enrola a língua da pessoa. Furtiva, seu assovio se torna mais baixo quanto mais próxima ela estiver, parecendo estar distante. Ela também gosta de fazer tranças e nós na crina e no rabo dos cavalos. Somente ela os consegue desfazer, se for agradada com mimos, é claro. Kumat Fulozinha era uma criança com muita energia e adorava brincar na mata, só que um dia ela se distanciou de sua casa e acabou se perdendo. De tanto procurar o caminho de volta, acabou morrendo de cansaço. Seu espírito passou a vagar pela floresta em busca do caminho de volta. Entretanto, adotou a floresta como seu novo lar. Hoje vamos conhecer a história da Iara, uma lenda do folclore brasileiro muito interessante. Diz a lenda que ela é uma linda sereia que vive no rio Amazonas. Sua pele é morena, possui longos cabelos negros e olhos castanhos. A Iara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Dessa forma, os homens que a escutam não conseguem resistir aos seus desejos e pulam no rio. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem o qual ela deseja casar. Os índios acreditam tanto no poder da Iara que evitam passar perto dos rios ao entardecer, horário que ela aparece. Para evitar serem fisgados, colocam folhas ou gravetos nos seus ouvidos, na esperança de bloquearem o som. Nossa, que voz linda! Ah, eu tô apaixonado. Espere por mim! Segundo a lenda, Iara era uma índia guerreira, a melhor da tribo, e recebia muitos elogios de seu pai, que era o pajé. Os irmãos, com inveja de Iara, resolveram matá-la à noite, enquanto dormia. Iara, que possuía um ouvido bastante aguçado, os escutou se aproximando e os matou. Com medo da reação de seu pai, Iara fugiu para bem longe de sua tribo. Entretanto, ele organizou buscas e conseguiu encontrá-la escondida na mata. Como punição pelas mortes de seus irmãos, com uma flecha no coração, foi jogada no encontro dos rios Negro e Solimões. Alguns peixes levaram a moça para o fundo e a transformaram em uma linda sereia. Desde então, Iara continua lançando seu canto e hipnotizando os homens. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. A lenda da loira do banheiro teria surgido da história real de Maria Augusta de Oliveira Borges. Nascida no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo, a jovem de cabelos acobreados era filha do Visconde de Guaratinguetá e foi obrigada pelo seu pai a casar-se aos 14 anos com o conselheiro Dutra Rodrigues, um homem muito mais velho e influente. Infelizmente, com o casamento arranjado, ela vendeu suas joias e fugiu para Paris em 1884, aos 18 anos, onde viveu até 1891, quando morreu aos 26 anos. Com o sumiço do atestado de óbito, o motivo da morte é um mistério até hoje. A família trouxe o corpo de volta ao Brasil até que o túmulo fosse construído. O cadáver da jovem foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública. Arrependida, a mãe, Amélia Augusta Casal, não queria enterrar Maria, mesmo com a sepultura pronta, mas ela começou a ter visões da filha pedindo que fosse enterrada, o que fez finalmente decidir pelo sepultamento. Pouco mais de uma década depois, em 1902, a casa deu lugar a uma escola.
Os boatos de que o espírito vagava pela escola já existiam, mas a história da loira do banheiro ganhou força quando um incêndio misterioso comprometeu parte do prédio em 1916. Então começaram a falar que Maria teria morrido de raiva, doença comum na Europa da época e que causa desidratação nas vítimas. Daí o incêndio. De acordo com a lenda, o espírito anda pelos banheiros da escola, abrindo torneira para saciar sua sede e pedindo que seja enterrado. Enterre! Eu quero sair daqui! Há moradores que dizem ter sentido um forte cheiro de perfume feminino momentos antes de encontrar a aparição. Então é isso, meus amigos, deixe o seu like aí para ficar protegido contra a loura do banheiro, ok? O mapinguari é um animal muito diferente dos que vivem na floresta. Ele é uma criatura humanoide coberto com pelos bem fortes. São tão resistentes que o tornam invulnerável à flechada, a balas, a praticamente qualquer projétil, exceto na parte correspondente à sua boca. Vertical toma grande parte do seu corpo. Segundo a lenda, é um terrível inimigo do homem, de quem devora apenas a cabeça. A maioria dos que dizem ter visto o mapinguari o descrevem como uma criatura alta, que atingiria 2 metros de altura quando se põe sobre suas 2 pernas. Ele também emite um cheiro muito forte, extremamente desagradável para quem tem o azar de estar num raio de 3 quilômetros. Outros relatos dizem que ele usa uma armadura feita de casco de tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré. Há quem diga que seus pés são parecidos com de cavalos com cascos duros feito pedra. O mapinguari emite um grito semelhante ao grito dados pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado e o ataca, devorando apenas a cabeça. Poucos conseguem sobreviver a um encontro com esse animal bizarro. Quando isso acontece, geralmente ficam aleijados ou com marcas horríveis pelo corpo. Dizem que o mapinguari só percorre a floresta durante o dia, porque ele prefere dormir e descansar à noite. Mas se acordado enquanto tira seu sono, já era, parceiro. Ele aumenta sua agressividade e segue correndo, gritando, quebrando galhos, derrubando árvores, deixando para trás um rastro de destruição e morte. Segundo o pesquisador David Oren, uma explicação lendária para o mapinguari é que ele seria um índio, um pajé que descobriu o segredo da imortalidade. Mas o preço que ele pagou por isso foi se transformar num animal horrível e fedorento. Segundo Domingos Parintintim, cacique de uma tribo amazônica, a única maneira de matar o mapinguari é dando uma pancada na cabeça do animal. Porém, ele afirma que o melhor a se fazer é subir em uma árvore e se esconder, em vez de tentar matá-lo, já que a criatura tem o poder de fazer a vítima ficar tonta e ver o dia virar noite. Então é isso, se gostou do vídeo, deixe o seu like. Hoje vamos conhecer a lenda da pisadeira. Diz a lenda que a pisadeira é uma velha com garras compridas e de aparência medonha, que surge no meio da noite e pisa sobre a barriga das pessoas. Considerada a verdadeira personificação do pesadelo, essa é uma lenda que teve origem no Brasil e muitas pessoas trancam suas janelas com medo de ser alvo dela. A pisadeira é descrita como uma velha muito magra, com dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Tem as pernas curtas, cabelo arrepiado, narigão e peluda. Os olhos são vermelhos e bem arregalados, queixos virados para cima e a boca sempre escancarada. Costuma sempre dar uma gargalhada bizarra e horripilante. Conta a lenda que a pisadeira fica rondando em cima dos telhados das casas à noite,
observando os movimentos das pessoas dentro de suas residências e ataca sempre que vê a oportunidade. Geralmente o ataque ocorre após o jantar, quando a vítima vai dormir de barriga cheia. Essa é a hora perfeita para a velhinha macabra agir. Mesmo com perna curta, seu salto é muito longo. Entra no quarto da pessoa e pisa em sua barriga, fazendo com que regurgite todo o seu jantar. Caso a pessoa não regurgite, a pisadeira abre a sua barriga e devora o estômago. Os antigos dizem que a pisadeira era uma velha que passou fome durante toda a sua vida, até que um dia morreu desnutrida. Inconformada com isso, seu espírito ficou preso na terra e atacando as pessoas de barriga cheia. Há também quem diga que ela ataca apenas pessoas que têm o pecado da gula, fazendo as mesmas sofrerem por isso. Por via das dúvidas, é melhor deixar portas e janelas sempre trancadas para não correr o risco de ser surpreendido pela pisadeira, não é mesmo? Se você não quer ser atacado pela pisadeira, deixe o seu like. Hoje vamos conhecer a história do Saci. Relatado primeiramente na região sudeste no século XIX, o Saci Pererê é um menino de uma perna só e, conforme a região, é descrito como um ser maligno ou zoeiro que fica aprontando com todo mundo. Está sempre com seu cachimbo na boca e com um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Vive fazendo travessuras e se diverte muito com isso. Adora espantar cavalos, queimar comida dos outros e acordar pessoas às 6 da manhã com gargalhadas ensurdecedoras. Acorda, seu trouxa! A lenda também diz que o Saci se manifesta como um redemoinho de vento e folhas secas. E pode ser capturado se lançarmos uma peneira, rede ou rosário sobre o redemoinho. Se alguém pegar sua carapuça, tem posse de seus poderes e pode fazer um desejo, qualquer um que quiser. Entretanto, se você for perseguido por ele, deve jogar cordões com nós em seu caminho. Isso mesmo, nó, mano. Pois ele vai parar para desatá-los, criando uma janela de oportunidade para a fuga. Segundo o antigo curandeiro conhecido como Papum Nabuco, a função dessa criatura era o controle, sabedoria e manuseio de tudo que estava relacionado às plantas medicinais. Tem papel de guardião das sabedorias e técnicas em preparos de chá, bebidas exóticas e outros medicamentos feitos a partir dessas plantas. Costuma confundir as pessoas que não pedem a autorização dele para coletar essas ervas. Depois de 77 anos no fim de sua vida, ele se torna um cogumelo venenoso que se instala no gomo do bambu. Ali ficaria em estado de germinação. Depois de alguns meses, ele ressurge com força total e continua exercendo sua função. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like.